Boa noite. Irei contar 2 relatos sobre uma experiência que tive com uma lupina. E o pior de tudo é que a lobisomem era a minha própria mãe. O primeiro relato que contarei aconteceu em 2004, mais ou menos. Nesta época, a minha mãe participava, por influência da mãe do meu amigo Tiago, de um terreiro de macumba. E nesse dia, eu presenciei uma conversa entre ela e o pai de santo. Ela dizia desesperada que depois do meu nascimento, ela mal conseguia controlar o seu desejo por carne crua. E que o maldito do meu pai era o culpado por tudo. Eu nunca conheci o meu pai, mas segundo boatos na minha família, o mesmo foi atacado na mata por uma onça enquanto caçava e acabou virando a caça. Porém, eu acredito que foi outra coisa que matou meu pai. Acredito que tenha sido um maldito cane. Motivo esse para minha mãe fugir comigo de cidade logo após o falecimento do meu pai. Enfim, voltando ao relato. O pai de santo marcou a minha mãe na barriga com um ferro quente. Desse tipo de ferro de marcar gado. Porém, o desenho do ferro era um tridente de ponta cabeça. E o pai de santo disse que aquela marca a impediria de se transformar no que quer que quisesse possuí-la. Em um determinado dia, estava eu e a minha mãe sentados no sofá da sala, conversando e olhando para a TV. Quando então, eu fiz uma pergunta e ela não me respondeu. Porém, neste momento, eu senti um cheiro forte de enxofre, pinga, charuto, cachimbo e carniça. Achei até que ela tinha soltado um pum. Imediatamente, olhei para ela, que por sua vez estava com a cabeça baixa. Toquei nela e a balancei perguntando: "Mãe, tá tudo bem?" Nisso, uma voz saiu dela: "Não sou sua mãe." Esta voz era grossa e masculina. Percebi também que o seu rosto estava com uma fina penugem e dos seus braços cresciam pelos negros. Ela, com aquela voz rouca, olhou para mim e disse: "Corra! Corra! Saia daqui!" Associei as coisas e fiquei com muito medo. E desesperado por não saber como lidar com isso. Então fui até a varanda da minha casa para pensar em algo. E para minha surpresa, o meu amigo Tiago estava descendo o escadão que fica do lado da casa. Então eu gritei para ele: "Ei, Tiago, vem aqui rápido!" Quando ele chegou, eu falei que estava acontecendo algo com a minha mãe, daquilo que o pai de santo e a mãe dele entendem. O meu amigo chegou perto da minha mãe e perguntou quem estava ali. Ao que ela respondeu que era o predador e nós éramos as presas. Imediatamente, ele me mandou buscar pólvora, sal e cachaça. Ele colocou a minha mãe no chão enquanto ela se contorcia. E com a pólvora, ele desenhou um tridente invertido no chão ao lado da minha mãe. Ateou fogo na pólvora e a minha mãe deu um urro e desmaiou em seguida. Depois, ele jogou sal nela e os pelos do seu corpo foram retornando para dentro de sua pele. Depois, ele tomou um gole de cachaça e cuspiu na cara dela. Imediatamente ela acordou. E depois de um tempo acordada, ela disse: "Eca, que gosto de pinga é esse na minha boca, homem?" Imediatamente, perguntei se ela não se lembrava do que acabara de acontecer. E ela disse que não. E olhando para eu e para o meu amigo, perguntou:
Tiago, você aqui? Nem te vi entrar, moço. Nunca acreditei nessa criatura que a minha mãe às vezes quase se transformava. Mas hoje eu respeito. O segundo relato aconteceu em 2005. Era virada de ano, do qual eu, a minha mãe, o meu padrasto e a minha avó passamos na casa dos meus tios em Santo André, São Paulo. E quando deu umas 2 ou 3 horas da manhã, fomos todos dormir. E no mesmo quarto estava a minha mãe e o meu padrasto, numa cama de casal. Eu e a minha prima estávamos em outro quarto, em cama de solteiro. E o quarto que eu estava com a minha prima era muito grande, o qual hoje é uma sala. A porta desse quarto ficou com um espaço bem pequeno aberto, entrando pouquíssima luz. E eu deitado não conseguia dormir. Estava com certa ansiedade sem explicação, e apenas olhando para aquele espaço. E foi aí que surgiu uma silhueta negra ali na entrada do quarto. Arregalei os olhos e fiquei quietinho. E eu vi quando aquela coisa totalmente escura empurrou a porta e entrou bufando. O curioso é que a porta fez muito barulho para abrir. E a minha prima do meu lado não acordava com o barulho da porta e nem mesmo com as bufadas daquela criatura. O ser tinha menos de 2 metros, com aparência humanoide e com a cabeça grande que parecia de um macaco. O quarto, apesar de pouca luz, não dava para ver direito, pois a cama estava no fundo do quarto e era escuro. O ser me apalpou com as suas mãos peludas, até que ao tocar na minha boca, colocou o dedo adentro. Então mordi muito forte, ao ponto daquilo tentar tirar. E com a mordida que dei, era para ficar uma marca por 2 dias. Mas abri a boca por medo daquilo me revidar. E a criatura então saiu do quarto, da mesma forma que eu a vi entrar. E aquilo bufava como se estivesse com muita raiva. Naquela noite eu não dormi. E esperei a primeira pessoa a levantar, que foi a minha avó. E conforme os meus parentes iam se levantando, eu ia dando benção e pegando na mão deles, para olhar se tinha marca no dedo que mordi. E depois da bênção, eu percebi que nenhum deles tinham marcas de mordida no dedo. Então, deixei aquilo de lado e acabei esquecendo o fato. Mas por último, a minha mãe se levantou e ela dizia que estava com uma forte enxaqueca. Instintivamente, olhei para sua mão e percebi uma mordida quase imperceptível no seu dedo. Fiquei com muito medo e não tive coragem de perguntá-la o que foi aquilo, pois talvez nem mesmo ela se lembrasse do fato daquela noite. Por incrível que pareça, nenhum cachorro gostava da minha mãe. Era só ela chegar perto e qualquer cachorro começava a rosnar para ela. Podia ser o cão mais dócil do mundo. E a mesma reação tinham os gatos. Bastava a minha mãe chegar perto e os bichanos corriam quilômetros. A minha mãe veio a falecer pouco tempo depois. Ela foi diagnosticada com transtorno esquizofrênico bipolar e morreu no hospital depois de ser internada por conta de uma crise. O laudo do óbito aponta que o corpo dela produziu muita adrenalina e o coração parou. Hoje eu moro com a minha avó e acredito que os meus pais eram um casal de lobisomens. Boa noite.
Boa noite. Não vou me identificar por razões óbvias. O fato ocorrido aconteceu em 1985, em Sobral, no Ceará. E o fato se passou com o padrinho de batismo de Olavo, que se chamava Bernardo. O senhor Bernardo trabalhava na época com bodes e cabras de criação, para vender e comercializar a carne dos animais. Ele tinha um bom rebanho desses animais. E ele morava e trabalhava em seu sítio, onde morava com a sua esposa e 6 filhos. Não tinha problemas com ninguém e nem inimizades. Até perceber que alguns dos seus animais estavam sumindo do nada e simplesmente desapareciam. Mas o que deixou o seu Bernardo intrigado é que num belo dia o seu bode de estimação sumiu. E ele ficou furioso com isso. O bode era tão inteligente feito um cão e atendia pelo nome de Galante. E era só o Bernardo chamar ele que ele atendia na hora. Bem, Bernardo procurou em toda a região e nada. E ficou muito chateado e irritado, falando que se descobrisse quem roubou seus animais, iria matar a pessoa. Uns dias depois, um comprador dele cancelou as suas encomendas, pois disse ter recebido uma proposta de valor abaixo do que Bernardo vendia, e com a mesma qualidade dos animais. Esse comprador chamava-se Zélio, e era um comprador antigo e amigo há muitos anos de Bernardo. E depois da compra com outro fornecedor, o Zélio chamou Bernardo para avaliar os animais comprados. Ele queria ter certeza se os animais eram de qualidade e saudáveis. E eis que na fazenda de Zélio, Bernardo se depara com Galante, o seu bode de estimação. E foi um problema, pois ele reconheceu Galante e o restante de suas criações que haviam sumido. E diante da confusão, Zélio disse que havia comprado os animais de uma senhora que morava nas redondezas. Era uma velha feia e muito antipática, e se chamava Nice. Essa tal de Nice ainda tinha fama de feiticeira da pesada. O Zélio disse ter comprado os animais na mão dela. Então Bernardo e seu comprador amigo foram na casa da velha e lá foram tirar satisfações com ela. É claro que ela negou tudo e disse que não iria desfazer o negócio. E o filho da velha fez ameaças e disse que o negócio não poderia ser desfeito, pois ninguém tinha prova que eles tinham roubado os animais. Então Bernardo e Zélio chamaram a polícia, que nada fez, pois o delegado era ciente da velha maldita e colocou panos quentes em tudo. Isso tudo gerou uma inimizade entre Bernardo e Nice. E Zélio falou que nunca mais comprava nada na mão de Nice. Algum tempo depois, Bernardo começou a encontrar os seus bodes mortos. Ele tratou de reformar cerca e grades do sítio, mas de nada adiantou, e as mortes continuaram acontecendo. O animal era sorrateiro, e quando não passava por cima, era por baixo. Bernardo, com medo de perder o seu bode Galante, o colocava para dormir dentro de casa. E tudo ia de mal a pior, pois ninguém descobriu o que era o maldito animal que roubava os animais de Bernardo. Enquanto isso, aquela criatura desconhecida invadia o sítio e matava os bichos de Bernardo. E não os comia. Um vizinho chegou a dizer a Bernardo que isso era coisa mandada, ou vingança, e que ele tinha brigado com a velha feiticeira, e ela estava se vingando. Ele disse que já ouviu dizer que o filho da velha virava bicho. Então, que deveria armar uma tocaia e descobrir que bicho era esse. E se fosse o bicho que ele pensava, teria que ser morto. Ou então, a criatura continuaria a matar,
até que não sobrasse mais nada. Bernardo, ao ouvir isso, ficou pensativo. Bem, ele não gostava de problemas com a cabeça quente. E passaram os dias, e as coisas ficaram melhores com a chegada de um irmão de Bernardo que morava no Rio de Janeiro. Esse irmão levava uma vida torta e decidiu passar uns dias longe das coisas erradas. Ele se chamava Roberto e era da pá virada. Ele não era flor que se cheira. E quando chegou e ficou sabendo dos problemas do seu irmão, tomou as dores de Bernardo e disse que iria resolver o assunto. Ficou de tocaia uma noite, até que conseguiu ver o que vinha assombrando o sítio do seu irmão. Roberto descreveu o bicho como muito preto, magro e corcunda. Chegava sorrateiramente e se esgueirava, olhava de um lado para o outro procurando se tinha algum movimento. Andava na madrugada num total silêncio, imperceptível aos ouvidos. Então foi direto ao celeiro. Roberto esperou o que o bicho iria fazer. E no momento em que o bicho começou a cavar o chão, Roberto encheu a criatura de balas. E aquela coisa gritou muito alto, quase igual a um ser humano, e depois saiu em disparada. O bicho ficou um bom tempo sem vir no sítio. E num belo dia, chega uma intimação para Bernardo e a polícia. E ele achou estranho. Mas foi até a delegacia e quando chegou lá, ficou sabendo que estava sendo acusado de ter armado uma emboscada para o filho de Nice e atirado nele. Bernardo negou e disse que nunca havia atirado no filho de Nice. E o delegado não teve como provar que ele teria dado o tiro. Mas já sabia que o delegado era pau-mandado de Nice e que a velha tinha dado o decreto de prendê-lo. Nice havia falado que o seu filho havia sofrido uma emboscada numa estrada à noite. E Bernardo provou que estava em casa em tal dia. E o vizinho confirmou que a história era verídica. Sendo assim, Bernardo foi liberado. Só que essa história não acabou por aí. A bruxa foi até o sítio de Bernardo e lá só estava a mulher e um dos filhos, o mais velho. E Nice começou a bater boca com a mulher de Bernardo. Desferiu palavras fortes que não posso citar e foi botada para fora. Mas voltou logo em seguida e mais furiosa. E desta vez o filho de Bernardo tomou a frente e expulsou a velha como se ela fosse um cachorro. E nisso a velha maldita jogou uma praga no garoto e em toda a sua família, dizendo que ele iria babar como se fosse um cachorro e comer a lavagem dos porcos. Então expulsaram a velha a pedradas do seu sítio. E 3 meses se passaram e o filho de Bernardo começou a ficar doente e ter várias ínguas pelo corpo. Ardia em febre e ficou de cama. O nome deste rapaz era José e ele não podia ir à escola. E além de todos esses problemas, José passou a ter uma mudança de humor. Passou a ser agressivo e se irritava com tudo e com todos. Um dia, agrediu seus irmãos a socos e teve que ser contido por Bernardo e Roberto. José sempre foi um rapaz carinhoso, bom e gentil, e nunca havia respondido seus pais. Naquela noite, o José respondeu Bernardo, e ele ficou furioso. Sendo assim, foi para o castigo, e ficou isolado de todos. E José só não iria apanhar porque estava doente. Por volta de meia-noite, José começa a passar mal e os seus irmãos foram chamar os seus pais. E quando eles chegaram no quarto,
viram José rolando no chão e queimando em febre. Estava gemendo e vomitando e não falava nada. Os seus pais tentaram ajudar, mas de nada poderiam fazer. José começou a revirar os olhos e só ficaram as partes brancas. E a situação ficou pior quando José começou a dar mordidas e dentadas em todos da casa, igual a um cachorro. A mãe de José começou a rezar. Então José começou a dar uivos e pedia para que o soltassem, pois ele queria ir embora. Na bagunça, um vizinho veio à casa de Bernardo e viu o que estava se passando. E então chamou a sua esposa, que era um bandista. Ela veio e começou a falar algumas palavras em outra língua. E nisso a esposa do vizinho ficou com uma voz grave. Também ficou com uma postura ereta e disse que eles não precisariam ter medo, pois estava ali para ajudar. Todos sabiam que não era a mulher do vizinho, mas a entidade que estava no corpo da mulher não se apresentou. Ela também disse umas palavras estranhas e José foi se acalmando. E por fim, ele desmaiou e a mulher do vizinho começou a girar e a gargalhar. E a entidade disse que isso era trabalho mandado por alguém perverso, que iria fazer de tudo para destruir Bernardo e a sua família. E por fim, a entidade descreveu as características de quem havia mandado aquela maldição. E como todos já sabem, as descrições eram da velha maldita, Anice. A mulher do vizinho começou a girar e disse: "Seu tranca-rua que é dono da gira, o corre e gira que Ogum mandou." E neste momento a mulher caiu no chão e voltou a si. Todos na casa não eram religiosos, mas agradeceram a mulher do vizinho. E depois que tudo se acalmou, ela disse que havia visto o que era que estava tentando se apossar do corpo do José. Então fizeram uma oração e todos foram para suas casas. Bernardo e Roberto foram até a casa da velha e, chegando lá, Roberto xingou Nice de velha porca e feiticeira, e que era para tirar o feitiço que ela pôs em seu sobrinho, e se não tirasse, ele mesmo iria matá-la. A velha deu gargalhadas, e então Roberto, já acostumado com a bandidagem, pegou a velha pelos cabelos e encheu a cara dela de tapas, e dando até socos, e a forçou a abrir a boca. E sendo assim, botando a sua arma dentro da boca da velha, e falando que se o seu sobrinho não melhorasse em 3 dias, ele iria voltar e matar a velha a tiros. Ou então, matar o filho dela que virava o lobisomem. E em seguida, botaria fogo na casa dela. Nice ficou apavorada e disse que iria desfazer a magia negra. Mas ficou com ódio, pois Roberto disse gritando para todos ouvirem que o filho dela era um lobisomem. E Roberto disse mais. Falou que se o seu filho lobisomem voltasse ao sítio de Bernardo, ele iria matar o bicho e entregar a cabeça para Nice. E se não encontrasse o bicho, mataria a velha, arrancando seus olhos e dando para os cachorros. Nice, nervosa, falou que mexia com as forças das trevas. E Roberto ainda disse que o mesmo diabo que sondava Nice era o mesmo diabo que botava a mão em sua cabeça, pois esse mesmo diabo era dono de seus caminhos, e se fosse para ver quem iria sair vivo, seria ele, pois a velha só mexia com as trevas, e ele já era representante delas, e disse que se ela mexesse com ele, ou com a sua família, o diabo não iria segurar os tiros de 3/8 que ele daria na cara dela,
de rapariga velha. E dizendo isso, eles foram embora. E no dia seguinte, Roberto bate palmas na casa de Nice. E foi aí que uma moça veio atender. E o Roberto disse para dizer para a rapariga velha da Nice que ela só tinha mais 2 dias para retirar o feitiço. E no dia seguinte, Roberto voltou novamente à casa. Mas desta vez, quem veio atender foi a Nice. Então ele avisou que só faltava mais um dia. E a velha falou que já havia desfeito a magia negra. E que naquela noite, José iria se sentir melhor. E assim, aproveitou para amaldiçoar Roberto, dizendo a ele: "Você veio à minha casa e me ofendeu. Porém, a sua caminhada não será longa. Você irá morrer de tiros pela polícia ou por bandidos." Nisso, Roberto pulou a cerca, agarrou a velha pelo cangote e disse: "Escute bem, velha maldita. Eu posso morrer, mas eu volto do inferno e levo você ou seu filho cachorrinho de coleira." Dizendo isso, deu o último tapa na cara da velha que caiu no chão e entrou para dentro. Naquela mesma madrugada, José mostrou uma melhora e deu para ouvir uivos estonteantes na porteira do sítio, mas não passou da porteira. E todos viram o animal bufando de raiva, com aqueles olhos vermelhos demoníacos. Porém, ele não fez nada. E no outro dia, a mulher do vizinho disse que viu a fera e que ela havia vindo buscar o mal que trouxe. Roberto ficou por lá durante 6 meses e então voltou para o Rio de Janeiro. E nunca mais houve ataques naquele sítio e José voltou ao normal. Mas 10 anos depois, Roberto foi morto a tiros pela polícia em uma troca de tiros. E o seu corpo, a pedidos de familiares, foi trasladado para Sobral. E lá, a velha fez a festa pela morte de Roberto e disse que a sua praga pegou. E ela disse isso a todas as pessoas. Porém, a praga de Roberto também se cumpriu. Em poucos dias, o filho de Nice foi achado morto em uma mata, sem roupas e muito machucado, com marcas de cortes e furo, e faltando pedaços do seu braço. E nisso, a velha ficou desolada, gritando como uma louca e se isolou de todos. Dizem que ela ainda fazia trabalhos, mas só por encomendas. E por fim, tudo voltou ao normal. E todos viveram bem até os seus últimos dias de vida. Boa noite. Meu nome é Marilda, tenho 50 anos, e o relato que trago foi algo que aconteceu comigo mesma, e marcou a minha vida, de modo que até hoje eu choro a falta do meu grande amor. Eu era a filha caçula de uma família de 5 irmãos, e diante deles sempre fui apontada como a irmã abestalhada, esquisita e desmiolada. Aos 13 anos, eu fui pega pelo meu pai fazendo amor com um vizinho 2 anos mais velho que eu, chamado Bartolomeu. Se bem que o meu lance com ele começou quando eu tinha 10 anos. O meu pai ficou possesso de ódio. E o Bartolomeu levou um susto tão grande que pulou a janela do meu quarto, deixando todas as suas roupas para trás. A sorte foi que ele morava na propriedade vizinha,
e pôde correr despido pelos matos, não sendo visto por ninguém. O meu pai ficou tão transtornado que me deu uma surra de quase meia hora. Cheguei a pensar que ele me mataria. A minha mãe até intercedeu ao meu favor, pedindo que ele parasse, pois eu já havia apanhado demais. Ao que ele a culpou de não me vigiar e ser uma vergonha como mãe. A minha mãe, irritada, alegou que ela vigiava muito bem todas as suas filhas. Mas como iria imaginar que eu faria uma loucura daquela em meu próprio quarto? E debaixo do nariz de todos. Ela lembrou que ele também estava em casa, pois tinha medo de alguma delas pular a janela durante a noite, à procura do que não prestava. E também lembrou que o imoral que estava comigo veio pela janela, pois pelas portas da casa ele não havia passado, já que ela estava atenta. Depois disso, as minhas irmãs me odiaram, pois o meu pai tirou a janela de todos os quartos das meninas, só deixando janela nos quartos dos filhos homens. O meu pai estava tão revoltado que nem chegou a reconhecer as feições do Bartolomeu. E ficou me pressionando para que eu dissesse quem era o patife que se atreveu a me desvirtuar em minha própria casa e debaixo do nariz dele. Eu sabia que o meu pai era capaz de até matar o Bartolomeu. E por isso, mesmo apanhando feito um animal de carroça, eu não contei nada. Até mesmo porque, apesar da surra, vergonha e humilhação que passei, eu agradeci ao Bartolomeu pelos momentos de felicidade que ele me proporcionou. E a partir de então, eu passei a ser vigiada em rédeas curtas e por toda a família. Qualquer coisa era motivo do meu pai me bater e ficar lembrando que eu era uma perdida. Eu era humilhada por todos da minha casa e não podia colocar nem a cabeça para fora de casa. Foi quando meu pai decidiu que eu ia para um convento de freiras, para tirar o diabo e a depravação do meu corpo. Na época, eu era muito inexperiente e medrosa. E o meu pai adiantou que se as freiras não me aceitassem, ele me mataria de tanto me bater. E por isso, eu procurei ser bem convincente em minha suposta vocação. Fiquei no convento das Carmelitas por 5 anos, mas como noviça. Não cheguei a ser consagrada como irmã de caridade. Então, não me tornei freira, pois eu não tinha a menor vocação para ser freira. Mas tinha mais medo do meu pai do que do próprio diabo. E quando estava com 18 anos, uns pedreiros foram contratados para ajeitar o muro do convento, que caiu durante uma chuva à noite. As regras do convento eram muito rígidas a respeito de aproximação com qualquer coisa de fora, principalmente com homens. Éramos proibidas de nos aproximar e deveríamos seguir a rotina de orações, estudos e disciplina. Mas eu já era macaca velha no convento e sabia driblar os olhos das irmãs como ninguém. E foi quando decidi dar uma reparada nos pedreiros e ver se algum deles era pelo menos bonitinho, ou se eram todos mais velhos e do bucho quebrado, como um que vi conversando com a madre. Foi então que os meus olhos pairaram no ajudante de pedreiro, ainda muito jovem e bonito. E eu fiquei fascinada por aquele rapaz loirinho de olhos azuis, cabelos lisos e com enormes franjas. Pensa num rapaz bonito.
Ele era esbelto, mas tinha um corpo todo definido por músculos, sem mencionar o bumbum grande, arrebitado, durinho e arredondado que dava vontade de apertar e morder. Eu me perdia só de olhar para aquele rapaz lindo, todo suado, com as roupas grudadas no corpo e trabalhando até debaixo de um sol escaldante. Eu sempre dava um jeito de transitar próximo dos trabalhadores para vê-lo, mas tomava todo o cuidado para ninguém me ver. Até que numa das minhas andanças ele me notou, e nisso o olhei de maneira provocativa, chegando a lamber os beiços e até a botar o dedo na boca. Ele pareceu pasmo diante da minha ousadia e começou a sorrir, mas tomando o cuidado de não chamar a atenção de ninguém. Penso que o pedreiro explicou como eram as regras do local do trabalho, e ele não queria se envolver em problemas. Vendo o jeito discreto dele, comecei a olhá-lo de maneira mais provocativa, e até sorria para ele. Nisso, ele ficava sorrindo e passou a me procurar discretamente. Então, ficávamos só nas trocas de olhares, e eu sempre encontrando uma maneira de escapar da marcação das irmãs só para vê-lo. E me escondia pelos jardins do convento. E num ataque de loucura, desabotoei a minha camisa e mostrei um dos meus seios para ele, botando a minha língua para fora e fazendo menção de lamber o meu próprio mamilo. Aquilo foi suficiente para ele ficar completamente apaixonado por mim. E no último dia de trabalho, acabamos fugindo juntos. Nos comunicávamos fazendo gestos, articulando a boca e lendo os lábios um do outro. Ele, como já conhecendo os muros do convento, me disse que à noite traria uma escada para que eu escapasse pelos muros. Aquilo me deixou muito feliz e nervosa, pois se eu fosse pega, seria um escândalo. Porém, conforme o combinado, tudo deu certo. Foram 10 anos de relacionamento. Cheguei a ser mãe de 2 meninos, com diferença de 2 anos de idade. Venâncio foi um marido maravilhoso, muito trabalhador e fogoso. Chegamos a passar dificuldade financeira e precisar da ajuda dos meus sogros. Mas a nossa cama pegava fogo, o que para mim era o que importava. E foi quando o Venâncio me deixou precocemente. Ele morreu vítima de um acidente de trabalho. Aquilo me destruiu. E foi quando eu decidi buscar apoio na minha família. Estava temerosa, mas decidi enfrentar o que fosse. Até mesmo porque eu não era mais uma jovenzinha inexperiente. E de qualquer jeito, me tornei uma mãe de família. E só não estava com meu marido porque a morte o tirou de mim. Mas por outro lado, eu sabia que o meu pai não iria mais me bater ou me chamar de perdida. Mas ao me rever e conhecer os netos, o meu pai ficou muito feliz. Disse que apesar dos desgostos, raiva e vergonha que eu causava a ele e a toda a família, ele me amava muito. E que tudo o que fez foi acreditando que fazia o melhor para mim. E não queria morrer sem ver a sua filha. Meu pai havia se tornado um homem adoentado. E com 2 anos e meio que eu havia voltado para casa, ele partiu. Agradeci a Deus, ainda por ter dado tempo de eu pedir perdão para o meu pai por tantas besteiras que eu fiz. E o meu pai partiu em paz com todos os filhos.
e inexplicavelmente demonstrou mais carinho e apego pelo Kaique e o Caio, que são os meus filhos. Demonstrou mais apego a eles do que por qualquer outro neto. Criei os meus filhos, os ensinando a serem obedientes, carinhosos e ajudando nos afazeres de casa, e no que precisasse. Comiam qualquer coisa e sabiam serem gratos a Deus e às pessoas. Nisso, eu agradeci ao Venâncio, que sempre repetia que criaria os nossos filhos para serem humildes e não cheios de frescuras como eram os sobrinhos dele, que além de serem mimados, só sabiam exigir dos pais e não serviam para nada, a não ser para criar confusão. Depois da morte do meu pai, a minha mãe se apegou muito aos meus filhos, pois dizia que o meu pai, apesar de só conhecer os netos quando estavam grandinhos, ele era muito apaixonado por eles, e que eles eram os netos mais amorosos que tinham. Com isso, eu decidi alugar a casa que o Venâncio me deixou, e resolvi me mudar de vez para a casa da minha mãe. Eu passava mais tempo na casa dela do que na minha própria casa. Daí, não houve qualquer dificuldade de adaptação. E apesar de ter me deixado precocemente, o Venâncio não me deixou desamparada. Eu recebi uma pensão dele, e com o dinheiro do aluguel da minha casa, me garantiu uma boa renda mensal. Kaique já estava com 13 anos, e o Caio 11. E como tinha a ajuda da minha mãe para cuidar deles, decidi que já era hora de buscar um novo amor. Até mesmo porque eu sentia muita falta de um homem. Estava cansada de viver me aliviando em meus brinquedinhos eróticos. Queria sentir algo de verdade e me deliciar com uma presença masculina. Nisso, conversei com a minha mãe e decidi sair alguns finais de semana com umas amigas solteiras, que assim como eu, estavam a perigo. Claro que não fugia das minhas responsabilidades como mãe e adulta. Continuava cuidando dos meus filhos e fazendo as coisas de casa, e acompanhando eles nos estudos, garantindo lazer a eles e tudo mais. Porém, eu tirava algumas noites para caçar homens, ou me divertir com as amigas de infância em bebedeiras. Percebi que as coisas estavam feias para o meu lado, e por mais que eu procurasse em homens, só ficávamos mesmo na molecagem e bebedeira com as amigas. Eu estava numa fase tão louca que Eliana, uma amiga de infância que era lésbica, me convidou para dormir na casa dela. E eu cheguei a me envolver com ela algumas vezes. Tudo bem que ela não era um homem, mas quem não tem cão, caça com gato. E eu não posso reclamar do que vivi com ela. E nunca imaginei que poderia sentir prazer com outra mulher. Mas me enganei, pois a Eliana passou a ser o meu refúgio. Mas eu deixava claro que gostava de homens. E o que quer que tínhamos era mais uma brincadeira entre amigas carentes. E foi quando eu marquei com umas amigas num bar. A companheira da Eliana, que era caminhoneira, havia chegado de mais uma viagem e estava na cidade. E por isso, ela me falou que desta vez não poderia ir conosco. Fiquei até meio triste, mas fazer o quê? E como sempre, apesar de ter sido eu que marquei com as meninas, eu cheguei atrasada. Notei que elas estavam muito sorridentes e de conversinha. Já curiosa, eu quis saber qual era a fofoca.
ao que me disseram que estavam de olho num rapaz lindíssimo, sentado algumas mesas à frente. Comecei a sorrir da animação delas, mas deixei claro que nem olharia para saber quem era, pois pela concorrência não valeria a pena. E mesmo eu não era mais a mulher que fui, pois depois de 2 gravidez que vivi, fiquei meio barriguda. E também estava meio derrubada. Cheguei até a tomar vitaminas para ganhar um corpinho. Mas não funcionou. A maquiagem disfarçava muita coisa, mas não tinha como disfarçar o corpo. As minhas amigas sorriam da minha sinceridade. E nisso, eu comentei que poderia até não pegar ninguém. Porém, eu não dispensaria uma cerveja gelada. E foi quando as meninas decidiram ir ao banheiro. E eu decidi me remexer na pista de dança para ver se tirava um pouco do álcool do sangue. Foi então que um negão lindo, de uns 30 anos aproximadamente, jeito bem viril, porte físico de encher os olhos, barba bem feita e boca carnuda de mexer com a imaginação de qualquer mulher, se apresentou a mim, me convidando para dançar. Fiquei até sem jeito e cheguei a perguntar se ele estava mesmo me convidando. Logo eu, uma mulher cabeluda, em meio a tantas mulheres lindas e carentes. E nisso, ele começou a sorrir. E pediu para eu parar de me depreciar e vim se remexer com ele. Até comentei que só poderia estar sonhando ou delirando por causa da bebida, mas não perdi tempo, pois fazia anos que eu não sentia o cheiro de um homem, e aquele me parecia um presente dos deuses. Eu dançava com vontade me esfregando nele. E ele também não se fazia de santinho, e intensificava o roça-roça gostoso. E de tanto que nos esfregávamos, eu senti que ele ficou animado. E que dote ele tinha! Era um verdadeiro tesouro, com um baita tamanho e calibre. E eu tentava fingir não perceber, mas estava enlouquecida. E continuava me remexendo feito uma minhoca na areia quente. E aquele negão dançava como poucos, e me puxava para o corpo dele, me fazendo delirar. Eu já nem sabia mais o que dançávamos, mas o que estava adorando era sentir aquele corpo musculoso e tonificado, me pegando de jeito. Com aquela manjuba faminta e pulsante, a ponto de explorar o Triângulo das Bermudas. E por dentro da roupa eu já estava encharcada. E só conseguia pensar como Deus era maravilhoso. E só em sentir o corpo daquele negão já era um presente para mim, que por tanto tempo estava abandonada. E cheguei até a gemer. Foi quando eu dei uma reparada na mesa e vi que as minhas amigas me olhavam surpresas. No momento, eu não entendi nada, mas dias depois, eu soube que aquele era o rapaz que elas estavam de olho desde quando chegaram ao barzinho. Em meio à dança, eu perguntei qual era o nome dele. Ao que ele me disse que se chamava Jadiel. Eu contei que me chamava Marilda. E ele, se esfregando em mim, disse: "Muito prazer, Marilda." E nisso eu comecei a sorrir. Falei que precisava apresentá-lo às minhas amigas. Ele concordou e me pediu que ficasse na frente dele até que o bagulho doido se acalmasse. Comecei a sorrir e disse que ele era um safadinho. Jadiel foi muito agradável com todas.
e conversávamos um pouco em roda de amigos, até que ele me convidou para dançar novamente, e não poderia deixá-lo na mão, então concordei. Dança vai, dança vem, e ele me perguntou o que eu achava de irmos para um lugar mais íntimo. Concordei de primeira, já pensando comigo mesmo. É hoje que a giripoca vai piar. E em pouco tempo saímos do barzinho. E já no carro dele, ele me deu uns amassos que me arrancou gemidos de prazer. Então perguntou onde eu preferia ficar com ele. E sugeriu um motel, mas eu não concordei. Aleguei que era uma mulher decente. E que quando era vivo, o meu pai repetia que mulher que aceitava ir para motéis não era mulher que um homem poderia levar a sério, pois elas mostravam a todo mundo o que iam fazer. Então, disse para ele me levar para a casa dele mesmo. Ele adiantou que morava longe. Então, disse para ele me levar para a casa dele mesmo. E ele adiantou que morava longe. Nisso, desconfiada, perguntei se ele não era casado. Estava com historinhas para o meu lado. Ele me olhou surpreso e, sorrindo, jurou que era solteiro. Então, concordou que iríamos para a casa dele. Com 40 minutos, chegamos numa enorme propriedade rural, com uma casa linda toda avarandada, mas afastada de tudo. Não tinha o menor sinal de casas por perto. Só mato e plantações. Perguntei se ele realmente morava sozinho ali e se não tinha medo de ladrão, assombrações, fantasmas, demônios ou coisas do tipo. Nisso ele sorriu e contou que sempre viveu em sítios e tinha prazer de cuidar da terra, criar animais e sentir-se livre em meio à natureza. Algo que me encantou foi que ele tinha uma cadela vira-lata pretinha, que assim que o viu chegando de carro, ficou toda animada e veio o receber. Fiquei com um pouco de medo, ao que ele me disse que ela era muito mansinha e não estranhava ninguém. Mal entramos na casa dele e ele me perguntou se eu queria beber algo. Avisei que não, e que queria mesmo era tomar um banho para me livrar de toda a sujeira e vestígios de bebida. Ele, sorrindo, me indicou o banheiro. Em minha bolsa sempre levava comigo escova de dente, fio dental, enxaguante bucal, perfume, cremes aromáticos e tudo que eu precisava para reforçar a higienização íntima. Caprichei na limpeza íntima e usei até mesmo a mangueira ligada do banheiro dele para tirar resquícios de sujeira, tanto da frente como de trás, pois não sabia o que ele gostava de fazer. E lógico que não passaria vergonha. Eu já terminava o delicioso e caprichado banho, quando ele bateu na porta do banheiro. Eu o atendi, e para minha surpresa e satisfação, ele estava completamente despido. E assim que o vi, o quanto ele era lindo, e a manjuba maravilhosa que ele possuía entre as pernas, perdi o controle e avancei naquele tesouro extraordinário surpreendente. Até pedi perdão a Deus pelo fogo desenfreado, mas eu estava precisando, e aquilo era muito mais do que eu sonhei que merecia. E em pouco tempo, nós transávamos loucamente. Eu gemia, quicava, rebolava e me entregava loucamente. Ele era um homem enlouquecedor. Sabia juntar os cabelos de uma mulher e puxar. Dava palmadinhas, tapinhas na cara e falava muita baixaria.
Além disso, adorou os meus peitos e tinha um beijo selvagem. Transamos loucamente em várias posições, sendo que o que mais gostei foi frango assado, carro de mão e o dominador. Eu pirei de 4 enquanto recebia palmadas, puxões de cabelo e encoxadas de primeira. Tudo isso ouvindo muita baixaria da parte dele, que me tirava até o fôlego. Eu pensava que ia morrer de prazer. E sempre que eu chegava ao ápice, ele era mais carinhoso e me beijava loucamente. Mas assim que eu acabava, ele voltava com as suas pegadas fortes, me levando à loucura. Era uma perfeita recompensa por tanto tempo de seca e falta de homem. Todo o meu ser suplicava pelo Jadiel. E eu sentia que havia tirado a sorte grande. A certa altura, o sono nos pegou. E eu dormi satisfeita como nunca. E estávamos de conchinha. E foi quando as coisas ficaram esquisitas. Acordei pela madrugada morrendo de sede. E me vi completamente sozinha na cama. Fiquei curiosa e resolvi procurá-lo pela casa, mas nem sinal dele. Cheguei a pensar que ele havia ido atender alguma emergência. Afinal, durante o trajeto à casa dele, vínhamos conversando e ele me falou que era médico legista e que trabalhava no necrotério da cidade. Bem, eu não sabia como era o plantão no IML, mas imaginava que um médico poderia ser chamado a qualquer momento. Reparei pela janela e vi que o carro dele estava próximo à casa. E aquilo me deixou intrigada. Mas decidi que não ficaria dando corda à minha imaginação. Então, tomei apenas um copo de água na cozinha. Porém, ao chegar na cozinha da casa dele, me deparei com uma área meio afastada, onde tinha um freezer. Não sei porquê, mas aquilo me chamou a atenção. E me perguntava o que ele poderia guardar naquele freezer. Poderia ser bebida e comida, mas a geladeira dele era farta. O Jadiel teria tanto medo da fome? Ou era tão viciado em bebida para ter um freezer entupido disso? Não contive a minha curiosidade e resolvi dar uma olhada. Foi quando, para minha surpresa, ao levantar a tampa, me deparei com vários pedaços de corpo humano. Haviam braços, coxas, seios, cabeças de várias tonalidades de pele. Tomei um grande susto. Mas o que mais me chamou a atenção foi um par de seios muito bonitos. Fiquei intrigada e, mesmo com certo nojo, lavei o dedo para tocar nos seios. Foi quando o Jadiel quase me matou do coração, perguntando o que eu fazia ali. Levei a mão no peito e o meu coração estava a ponto de infartar. Foi quando contei a ele que ele quase me matou de susto. E nisso, muito sem jeito, abaixei a tampa do freezer e me voltei a ele. De um jeito esquisito, ele me olhava e me perguntou o que eu havia visto ali. Comentei que vi um monte de parte de gente e que fiquei muito intrigada com um belo par de seios que estavam bem geladinho. E foi quando ele quase me matou do coração. E nisso, ele me perguntou o que eu pensava sobre aquilo. Comecei a sorrir e disse que era algo estranho, mas que deveria fazer parte da profissão dele. Porém, achei engraçado que ele trazia restos de gente para casa. Ele pareceu confuso e me perguntou se eu não havia ficado com medo dele. E nisso,
eu contei que eu deveria compreender que, como médico legista, ele poderia levar trabalho para casa. E não era o primeiro e nem o único profissional que até em casa trabalhava. Contudo, indaguei se ele não tinha medo do fantasma daqueles corpos, ou que os pedaços deles se tornassem zumbis e viessem atacá-lo. Diante disso, Jadiel começou a sorrir e, parecendo confuso, perguntou se eu não estava mesmo assustada. Ao que eu disse que não. E perguntei se ele pegava aqueles pedaços de gente do necrotério ou de cenas de crimes. Ao que ele me disse que pegava do necrotério e que o nome correto de se chamar não era pedaços de gente, mas peças. E nisso eu comecei a sorrir e disse que peças parecia coisa de jogo. E diante disso, eu perguntei se havia peças de homens no freezer. Ao que ele respondeu que todas as peças eram de mulher, por ser mais interessante e saborosa. Nisso sorri e contei que havia ido à cozinha para tomar água e que estranhei o fato dele não estar na cama quando acordei. Ele explicou que, por morar numa propriedade rural, era comum fazer rondas para ver se não tinha nenhum engraçadinho mexendo nas plantações e nos animais. Explicou que o local onde morava era muito calmo, mas cuidado nunca era demais, pois nunca era bom haver pontas soltas em nada. E com isso, ele me perguntou se eu já havia bebido água, e eu respondi que não. Ele então pegou um copo e tirou um manjar da geladeira me servindo. E depois que tomei a água, o abracei e o beijei. Comentei que ele era muito lindo. E nisso, ele me pegou nos braços e, me carregando, me levou para a cama, onde voltamos a transar loucamente. Depois disso, dormimos abraçadinhos. E quando eu acordei, ele estava sentado ao lado da cama me observando. Levei até um susto. E meio sem jeito, aleguei que ele me deixou envergonhada, pois não estava acostumada a acordar sendo observada por um homem. E nisso, muito sério, ele perguntou o que eu pretendia fazer. Aleguei que precisava fazer as minhas higienizações pessoais e tomar um banho. Mas adiantei que, se caso ele não tivesse feito o café, assim que eu terminasse a minha higienização, eu faria para nós. E foi quando ele perguntou o que eu faria se ele não me deixasse sair. Comecei a sorrir e disse que por mim eu também não deixaria, mas que tinha coisas a fazer. No entanto, eu poderia voltar para ele quando ele quisesse. Algum tempo depois, eu saí do banheiro já me sentindo revigorada. Jadiel me aguardava na porta do banheiro. E assim que o vi, levei um susto. Mas o abracei, alegando que ele era adorável. E que, além de lindo, era muito atencioso e carente. E então o beijei na boca. Ele correspondeu o beijo. Eu o puxei para a cozinha, alegando que, se não estivesse toda estourada pelas cutucadas dele, iria querer arrastá-lo novamente para a cama. E depois de tomar café, eu comentei que precisava voltar para casa. Nisso, ele me olhou firme e, segurando a minha mão, disse que tinha vários corpos de mulher no freezer. Comecei a sorrir e disse que sabia disso. Mas se isso o incomodava tanto, era só ele deixar as peças na geladeira do necrotério. Diante disso, ele me olhou com firmeza e disse que todas as mulheres que viram aquilo não terminaram muito bem. Nisso, eu o olhei confusa
e disse que eu não era como as outras, e que respeitava o trabalho do homem que estivesse comigo, e que, francamente, aquilo era uma bobagem. Nisso, o abracei e o beijei, e disse que não precisava sentir vergonha de sua profissão, e que, na verdade, eu estava me sentindo em desvantagem, por estar sem condição de dar mais uma rapidinha com ele. Jadiel ficou me olhando confuso. Então me disse que me levaria para casa. Já estávamos no carro quando eu disse que havia algo que eu precisava contar a ele. E eu temia que ele ficasse com raiva de mim, por eu ter escondido dele. E nisso, ele parou o carro e, me olhando com firmeza, perguntou o que era. E foi quando eu confessei a ele que eu era mãe de 2 meninos, de 10 e 12 anos. Ele me olhou pasmo e começou a sorrir. E me perguntou se era sério que eu só queria dizer aquilo para ele. E depois me disse que pouco se importava se estava envolvido com mulher que já era mãe ou não. Eu o abracei e disse que ele era um amor. E ao chegar à casa da minha mãe, eu perguntei se o Jadiel teria trabalho durante o dia. E sugeri se ele não queria conhecer a minha família, ou se eu estava sendo precipitada. Afinal, só tivemos uma aventura mesmo. E poderia ser que ele pretendesse me descartar e arrumar outra mulher mais bonita. E nisso ele sorriu e disse que teve tanta oportunidade de me descartar e ainda assim não fez. E para minha felicidade, ele concordou em passar o dia na casa da minha mãe. Muito contente, aleguei que a casa era de pobre, mas era limpinha. E nisso ele só me pediu para que jamais falássemos a alguém qualquer coisa da casa dele. E eu disse que não era mulher do tipo que falava pelos cotovelos, e que não havia nada a comentar. Bem, foi um dia muito agradável, e Jadiel percebeu como simples e acolhedora era a minha família. Contei para os meus filhos que o Jadiel era alguém que eu estava conhecendo, e tanto Kaique quanto Caio o tratou muito bem. E chegaram até a jogar videogame com ele, o que me deixou emocionada. À noite, eu estava pensando no Jadiel quando o telefone tocou. Corri para atender e era ele. Confessei que estava justamente pensando nele. Ao que ele me contou que estava numa praça próximo à minha casa e que queria me ver. Corri para lá e ele me levou para a casa dele. Mas ficamos só no clima de carinho e romance. Eu estava toda estourada pela brincadeira da noite anterior. E foi quando ele me propôs algo mais íntimo. Comentei que não dava, pois eu estava toda lascada e ardida. Lembrei que o calibre dele não era para qualquer uma. Ele sorriu, me beijou e disse que eu era doidinha. E então ficamos somente nos beijando. Contudo, 5 dias depois, eu já estava novinha em folha e decidi fazer uma surpresa para ele. Transamos loucamente em várias posições. Foram várias horas de pura loucura com pequenos intervalos. Cheguei à casa dele por volta das 18 horas e a nossa brincadeira rendeu até 1 da madrugada. Sentia-me a mulher mais fatal do mundo, dando conta de um monumento insaciável daquele. Porém, ao me despertar pela madrugada, me vi mais uma vez sozinha. E como sabia do trabalho tanto na propriedade quanto do serviço do Jadiel, tentei não dar importância, mas não teve jeito. Acabei me levantando da cama e saindo à procura dele.
Foi quando me deparei com a porta da frente da casa e a de trás aberta. Tudo bem que a casa dele ficava numa área remota, mas foi estranho me deparar com aquelas portas escancaradas. E lógico que eu fechei as duas. E até procurei ver se tinha mais alguma janela aberta. Aquilo me deixou intrigada, porque o Jadiel não costumava deixar as portas assim. Decidi fazer uma ronda em volta da casa. E foi quando notei que o carro dele estava na propriedade. À noite fazia um frio de lascar. Além disso, os bichos da noite, como sapo, grilos e principalmente pernilongos, começaram a incomodar. E foi quando eu decidi voltar para o conforto da casa. Uma vez que o repelente de insetos ligado às tomadas mantinha um ambiente livre desses bichos. Eu já me encaminhava para a porta da frente da casa, quando senti um cheiro de enxofre muito forte, juntamente com um cheiro de pelos de cachorro molhado, além de um mormaço quente, como se houvesse uma presença próximo a mim. Fiquei intrigada, e por um impulso, comecei a chamar pelo Jadiel, enquanto procurava o que poderia ser aquilo. Foi quando avistei algo que estava a uns 10 metros de mim. Era uma criatura tenebrosa, o corpo coberto de pelos escuros e semelhante a um urso. A cabeça era de um cão, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na boca. Os dentes eram ameaçadores, e da sua boca escorria baba. Aquela criatura se mantinha sobre duas patas com uma postura humanoide. As patas superiores terminavam como mãos que lembravam as de um ser humano, mas com grandes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam de uma pessoa. Porém, tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes, terríveis e grotescos. Voltei a encarar a criatura e vi que os pelos da cara daquilo eram desgrenhados. Além disso, os olhos do bicho apresentavam uma estranha heterocromia. O direito era amarelo, já o esquerdo era vermelho. Ambos ameaçadores e com uma fosforescência que se destacava no escuro. Naquele momento eu gelei. E como se alimentasse do meu medo, o bicho começou a rosnar de maneira ameaçadora. Diante disso, todos os meus buracos se comprimiram de modo que não passava uma agulha. O pavor tomou conta do meu ser, e apenas a minha boca se abriu, ao que eu esbravejei. Meu Deus, o que é isso? Minha Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que desgraça é essa? Eu gritei me tremendo da cabeça aos pés, mas felizmente tive a reação de correr, fechar a porta da frente e passar a chave. Fiz isso com uma rapidez admirável. Na primeira volta que eu dei na chave, o bicho se chocou contra a porta. Eu gritava de pavor, chamando a Deus e ao Jadiel. Apesar do horror, eu dei a segunda volta na chave e ainda passei o ferrolho. Enfurecido, a criatura rosnava e se jogava tentando derrubar a porta. Eu me tremia e gritava, mas procurei pedir calma a mim mesma. E logo a criatura parou de forçar a porta da frente. Mas logo ouvi o barulho dele rosnando
e se jogando contra a porta do fundo. Soltei um grito, mas agradecendo a Deus por eu ter fechado a porta do fundo antes que me deparasse com aquilo. Eu estava tão apavorada que nem identifiquei que aquela criatura era um lobisomem. Na verdade, eu só conseguia gritar e perguntar que diabo era aquilo. E o que aquilo queria na propriedade do Jadiel. E de repente, um pensamento terrível me veio à mente. E se o Jadiel tivesse topado com aquele bicho? Com certeza, não sobraria um pedaço dele para contar a história. Nisso, eu comecei a gritar pelo Jadiel e a mandar aquele ser dos infernos ir embora. A criatura estava tão ensandecida que forçava as portas e as janelas, passando as suas garras com fúria e rosnando ameaçadoramente. Não sabendo o que fazer, eu comecei a implorar a Deus que me desse uma luz. Implorava pelo socorro divino a qualquer preço e chorava pelo Jadiel. E foi quando me recordei das peças humanas que o Jadiel tinha no freezer. Foi então que me ocorreu um plano ousado. Corri na cozinha e peguei um balde vazio. Então fui pegando as peças guardadas no freezer. Eu coloquei 2 no balde e corri para a porta do fundo. E assim que sentia o bicho forçando a porta da frente, eu abri a porta e joguei os restos humanos. E depois voltei para o freezer e fiz o mesmo pela porta da frente. O bicho parecia com muita fome e dava para ouvir o barulho dos ossos e das carnes sendo mastigados e consumidos por ele. Desesperada, eu repetia aquele procedimento de ir até o freezer e alimentar o bicho. Fiz isso 6 vezes, até que percebi que as coisas ficaram mais calmas e aquele bicho se afastou. Só então eu comecei a chorar e agradecer a Deus pelo livramento. Mas a minha preocupação estava no Jadiel. E com o passar do tempo, o dia foi clareando. E foi quando eu percebi vozes de pessoas lá fora. Para ser exata, era a voz de um casal chamando pelo Jadiel. Aquilo me deu coragem de abrir a porta. Era a cozinheira e o marido dela que cuidava dos animais. Desesperada, eu falei o que aconteceu. E juntos, fomos ver as marcas das garras do bicho nas portas, janelas e tudo mais. O seu Cipriano, marido da cozinheira, comentou que aquele bicho era um famoso lobisomem que assolava aquela região. Inclusive, já havia feito vítimas humanas e animais em várias propriedades vizinhas, mas nunca havia chegado à propriedade do Jadiel. Um detalhe que eu percebi foi que não havia sequer um vestígio das peças humanas que eu joguei ao bicho. Pensei em até mencionar isso para os funcionários, mas cheguei à conclusão que talvez o Jadiel ocultasse deles os assuntos do seu trabalho e decidi não comentar nada. Eu ainda estava na maior aflição, já tomando um chá de camomila feito pela dona Delfina. E quando o Jadiel chegou, ao vê-lo, eu corri até ele emocionada. Já fui o abraçando, chorando e agradecendo a Deus por ele estar bem. Então, eu contei tudo o que aconteceu. Aliviada, eu perguntei onde ele estava, ao qual ele me disse que percebeu que alguém havia mexido em sua plantação e decidiu ficar à espreita para flagrar o ladrãozinho. Jadiel me explicou que sabia muito bem do lobisomem, mas que estava surpreso por ele ter tido a petulância de invadir a sua propriedade. Ele explicou que deixou as portas abertas para facilitar quando os criados chegassem, para que eles
não viessem me incomodar. Mas estava aliviado por não ter acontecido nada comigo. Falei das peças que eu tive que jogar para o bicho. Ao que ele me disse que não tinha problema algum e que o importante era a minha vida. Desesperada, eu lembrava das características da criatura que eu vi e da estranha heterocromia dos olhos do bicho. E como aquilo era assustador. Jadiel procurava me acalmar e foi muito carinhoso e compreensivo comigo. Até que eu fiquei mais calma e só então decidiu que me levaria para casa. Ao me deixar em casa, pediu para que eu não mencionasse nada daquilo para ninguém. Ele disse que adorava a tranquilidade do lugar onde vivia e queria pegar aquele bicho. Mas não precisava de um monte de gente tirando o sossego da vizinhança ou dele por conta daquele lobisomem. Também me lembrou que as pessoas poderiam me taxar como louca e que era melhor cada um resolver os problemas da região que vivia. Eu concordei e disse que não diria nada para ninguém. No entanto, eu pedi ao Jadiel que não voltasse para aquele lugar esquisito. Ele, no entanto, pediu para que eu ficasse calma e que nada de ruim aconteceria a ele. A partir daquele dia, aquela fera grotesca não saía mais dos meus sonhos. As imagens daqueles olhos brilhantes de cor diferente não saíam da minha mente. Cheguei a ter pesadelos com eles. Jadiel, muito compreensivo, alugou uma casa só para nos encontrarmos. Mas sempre dizia que não poderia deixar sua propriedade a Deus dará. E com 3 meses que nos envolvíamos, ele me procurou muito triste e me contou que aquele ser estranho havia invadido novamente a sua propriedade e que deu um prejuízo tão grande que ele estava pensando em vender tudo. Eu contei que ele poderia fazer aquilo e não se preocupar que eu aceitaria em minha casa. Nisso, ele começou a chorar e me disse que eu não sabia de tudo. Então me explicou que procurou a ajuda de feiticeiros confiáveis que lhe revelou que aquela criatura queria acabar com ele e que o perseguiria aonde quer que ele fosse. Isso porque, durante muito tempo, Jadiel conseguiu evitar que ele invadisse a sua propriedade. E para isso, usou feitiço cigano que desviava o olhar da fera e a maltratava com dores terríveis. Isso acontecia sempre que a fera se aproximava de sua propriedade. No entanto, a fera matou e devorou a cigana, rompendo com todos os feitiços de proteção que ela fazia. Que agora o bicho estava com sede de pegar o Jadiel. Eu chorei muito, implorando que ele não me deixasse. Mas ele me disse que ficar do meu lado só me colocaria na mira da criatura. E nisso tivemos que romper. Chorei dia e noite a ausência do Jadiel. Mas quando perguntavam o motivo da nossa separação, eu dizia que haviam pistoleiros atrás dele. E por isso ele teve que fugir. Não foi um período fácil. Eu lembrava do Jadiel todos os dias e senti a falta da sua maneira de amar. No entanto, com 2 meses que o Jadiel sumiu da minha vida, eu descobri que estava grávida. E aquilo foi a minha maior alegria. Com o passar dos meses, eu tive o Adiel. E para minha surpresa, de tantos pesadelos que eu tinha com os olhos do lobisomem, o meu filho nasceu com uma heterocromia total. O olho direito dele é castanho como os meus e do Jadiel, mas o esquerdo é verde. Chorei 2 anos pelo Jadiel. Contudo,
reencontrei o primeiro amor da minha vida, o Bartolomeu. E ele já havia se casado 2 vezes e chegado a viver com 4 mulheres. Mas ao me rever, ele estava solteiro e confessou que eu fui o seu primeiro amor. E diante da aproximação dele, eu me lembrei do quanto ele foi especial para mim. Casamos e atualmente eu sou esposa dele. E como prova de amor, ele registrou o Adiel como nosso filho. E é um pai maravilhoso para o Adiel, que atualmente tem 19 anos. Kaique com 33 e o Caio com 31. Ambos são casados e me deram 6 netinhas, cada um deles. Além disso, são donos de um comércio e uma padaria. Adoro os meus netos e não vejo a hora do Adiel e a namorada dele me darem mais netos. Procuro ser uma boa esposa e amo muito Bartolomeu. Inclusive, temos uma filha de 10 anos, chamada Amanda. Mas mentiria se não dissesse que eu ainda penso no Jadiel, pois ele foi o homem mais lindo e delicioso que tive. Nunca soube o que aconteceu com ele, mas o guardo no mais íntimo do meu coração e espero um dia revê-lo, nem que seja no meu último momento de vida. Queria que ele soubesse do nosso filho e do quanto ele foi importante na minha vida. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Josh, tenho 46 anos e hoje quero compartilhar com todos vocês uma história verídica que aconteceu há alguns anos. Tenho imenso prazer em contar aqui nesse canal para todos vocês, companheiros e admiradores do sobrenatural. Então, eu gostaria de compartilhar essa intrigante história com vocês. Eu fui casado dos meus 23 a 39 anos. A minha esposa e eu tínhamos uma linda família. Tínhamos 2 meninos gêmeos de 10 anos e uma garota de 14, além de uma linda cadelinha da raça pastor alemão, que era o xodó da família. As crianças amavam a cadela, que se chamava Puma, mas para a minha esposa, ela nunca se simpatizou muito pelo animal. Na época, na verdade até os dias de hoje, eu trabalhava nos Estados Unidos em uma companhia aérea, mas por passar muito tempo em viagem, as minhas férias eram longas e sempre eu quis trazer a minha família para a América, aonde vivo hoje na cidade de Oakland, na Califórnia. A minha esposa sempre se recusou a vir. Dizia ela que jamais largaria os seus pais e seria difícil para as crianças se adaptarem na idade que elas estavam. Bem, certa vez conversando com meu filho Enzo, um dos gêmeos, no meio da ligação, eu disse que traria um celular novo para ele. Daí, ele disse que não precisava, que eu podia comprar para o seu irmão, o Arthur, que ele já havia ganhado um celular novo. Eu, intrigado, perguntei de quem, pois a mãe dele foi quem me cobrou um celular novo para ele, pois o antigo havia quebrado. Então, o Enzo disse que o amigo da mãe dele havia dado esse celular para ele. Antecipei a minha volta para o Brasil e cheguei em casa em uma sexta-feira por volta de meia-noite. Entrei silenciosamente e vejo a minha ex-esposa com um cara em nossa cama. E para não fazer besteiras, eu fui até o meu carro e a minha cadela, a Puma, ela veio até mim tentar me consolar. Então coloquei ela no carro e fomos para um hotel. Puma e eu
No outro dia cedo voltamos para casa. Eu fui na intenção de pedir a separação e a guarda das crianças. Mas a minha esposa já havia feito as malas e desaparecido com as crianças. E eu, como cidadão americano, para dar queixa nela e esperar a justiça brasileira agir, ia levar muito tempo. E eu tinha o tempo de permanência no Brasil. Peguei a minha cachorra, a Puma, e voltamos para a América. Bem, era só Puma e eu. Tínhamos um ao outro. Eu sempre levava ela nas viagens, pois como eu era piloto, era fácil levá-la, e ficamos em hotel à beira-mar, com tudo incluso pela companhia aérea. Puma e eu permanecemos juntos e felizes. Ela viajou todo o mundo, mas infelizmente ela faleceu no ano de 2017. Aquilo sim, foi um arraso para mim. Foi pior do que pegar a minha esposa na cama com outro homem, e pior que perder a minha família, pois um pedaço de mim foi embora junto com Puma. Isso pode parecer estranho, ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que Puma tenta se comunicar comigo das terras do além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de tê-la por perto. Permita-me explicar. Apenas alguns seletos dos meus mais caros e poucos amigos sabem sobre isso, mas eu me tornei uma pessoa muito estressada desde a morte de Puma. Perda de sono e apetite era uma coisa normal para mim. Grandes olheiras estampavam o meu rosto. Eu tinha explosões nervosas sem motivo aparente, o que tornou o convívio comigo bem difícil. E apesar de ser um homem bem jovem ainda, pois ainda eu não havia chegado aos 40, eu aparentava ser bem mais velho. Eu acabei me isolando das pessoas e tinha certos sentimentos suicidas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar o amor seria se Puma voltasse para mim. Eu até perguntei para alguns pais de santo e voduístas de Nova Orleans se isso seria possível. É claro que eu encontrei muitos olhares confusos e o ocasional e sarcásticos, mas é claro. E apesar do meu estado, eu consegui ignorar o pessimismo e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado pela energia de Puma. E acreditem, caro inscrito do Elite Oculta, eu fui. Eu estava dormindo, sonhando, um sonho lúcido. Para aqueles de vocês que não sabem o que é um sonho lúcido, é quando se está sonhando e estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que estava ao ar livre e o céu era vermelho. Não tinha um sol, mas estava todo iluminado. Eu estava num campo verde sem árvores, com a grama balançando ao vento, até onde a visão alcançava, com pequenos arbustos aqui e lá, e eu podia ouvir trovões, mas não via nuvens. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido. Eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos junto ao peito, e eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada apareceu Puma. Ela vinha correndo até mim, batendo o rabo e com a boca aberta como se estivesse sorrindo. Ela estava feliz e muito carinhosa ao me ver e parecia estar bem mais jovem. Puma pulou em cima de mim, brincamos, festejamos, eu a abracei, disse a falta que ela me fazia e que ela não fosse embora nunca mais, porque eu ainda precisava dela nessa vida. E mesmo eu tendo consciência de sua morte, eu sentia o seu cheiro, o seu calor, e tudo que eu dizia a ela é que eu fui traído por todos, mas ela permaneceu ao meu lado até o final.
Eu a abracei e disse que, se fosse possível, eu daria a minha vida em troca da dela. Até que do nada apareceu uma mulher. Era uma jovem radiante que falava com uma voz forte e potente, e ela disse: "É esse o seu destino. A sua cachorrinha é tão leal que, se você morresse no lugar dela, ela morreria em seguida. Vocês humanos não podem compreender o puro amor desses animais. Vocês substituem a sua família, amigos e até os animais. Mas o laço que eles criam com vocês é para sempre. E é por isso que, quando algo de ruim vai acontecer com alguém, acontece primeiro com o animal. Porque vocês sobrevivem sem eles, mas eles não sobrevivem sem vocês." Bem, eu não fiquei com medo da mulher. Na verdade, eu senti uma certa verdade no que ela dizia. Puma desapareceu em meus braços e eu não pude mais senti-la. Então desabei a chorar. A mulher estendeu a mão e eu a segurei, e ela me ajudou a levantar. Ela não disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos, e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela, e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E antes que eu acordasse, ela disse para que eu não me preocupasse, pois nada nesse mundo acaba. A matéria sempre se transforma em energia, e a energia, espírito, alma, seja lá como chamamos, a energia da Puma sempre estaria comigo até o meu último dia de vida, pois o laço de um ser puro sem pecados é para sempre. E então eu acordei aliviado. Desde então, Puma tem estado comigo, não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move as coisas, eu sinto ela ao meu lado na cama, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos. E eu até já senti ela me lamber quando eu choro. Ela está sempre por perto e eu fico contente por isso. Aparentemente ela não gosta quando eu fico triste, pois sempre ouço os seus latidos em minha cabeça. Puma, mesmo no outro mundo, ela tem me ajudado muito, e eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos como se a nossa ligação fosse eterna, e eu estou aos poucos voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a presença da minha fiel companheira. E vocês, já perderam um bichinho de estimação que já amou muito? Obrigado a todos pela sua paciência, e obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite e vão dormir. Check out the Kearney area Facebook page for their animal shelter. And we'll be right back after the break with sports. Actually, I am being told that we have some breaking news. We are receiving unconfirmed reports of random acts of bizarre behavior and mass confusion from all over the city. Details are scarce at this time. There's been no official statement from Kearney Police Department as to exactly what's happening. We will continue to bring you the latest in the second report. Cada passo que eu der, te espero como um farol. Chernobyl, a história dos cães que não envelhecem. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu após um teste de segurança que saiu do controle, iniciando um incêndio feroz e um vazamento de radiação sem precedentes. Era preciso controlar a situação rapidamente, caso contrário, os outros 3 reatores da central também poderiam ter o mesmo fim. O acidente contaminou grande parte da Europa, mas especialmente a Ucrânia, Rússia e Belarus. 31 pessoas morreram
infectadas por radiação. Logo após o acidente, muitos eram bombeiros que foram chamados para apagar um fogo radioativo que não se apaga com água. Muito pelo contrário. A água se evapora, criando uma imensa nuvem radioativa, espalhando-se pelo ar partículas de radiação, contaminando e matando aos poucos tudo que toca. Esses bombeiros perderam suas vidas por ficarem muito tempo expostos à radiação. A despeito de todo o trabalho dos bombeiros, nenhum esforço parecia ser efetivo, pois como a explosão foi no núcleo do reator 4, nenhuma água seria capaz de apagá-lo. Somente 6 toneladas de areia que foram despejadas por helicópteros poderiam deter o incêndio radioativo. Em reação a esse desastre, a antiga União Soviética estabeleceu uma zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da usina e garantiu a evacuação de mais de 120 mil pessoas de Pripyat, no norte da Ucrânia, e das vilas vizinhas. Ninguém podia levar nada, nem ao mesmo os animais de estimação, que foram obrigatoriamente abandonados, mesmo com a resistência dos moradores, enquanto os soldados ucranianos obrigavam os moradores de Pripyat a evacuarem suas casas, deixando tudo para trás. Muitos relatam que os cães latiam e uivavam, tentando entrar nos ônibus que partiram de Pripyat, mas os soldados do exército soviético os chutavam para longe. Eles correram muito atrás do ônibus por muito tempo até se cansarem e se perderem pelas estradas e florestas, dizia um dos moradores. Famílias desoladas fixaram notas em suas portas, dizendo: "Por favor, imploramos, não mate nosso Zulka. Ela é uma boa cadelinha." Mas de nada adiantou. Os esquadrões da morte exterminavam todos os animais que encontravam. O exército soviético começou a exterminar os cães 4 dias após as pessoas evacuarem a cidade de Pripyat. Os cães abandonados sobreviviam bebendo água contaminada por radiação, comendo galinhas, e os mais fortes comiam os menores. Porém, como havia muitos cães dispersos por toda Pripyat e por outras aldeias que faziam parte da zona de evacuação, uma parcela significativa sobreviveu, inclusive migrando para as florestas, onde desenvolveram uma capacidade singular de sobrevivência. Claro, com o tempo, esses cães tiveram seus descendentes, e são esses animais que hoje povoam Chernobyl e toda a zona de exclusão. Eles criaram sua própria comunidade e vivem principalmente entre os de sua espécie. No entanto, ocasionalmente, têm contato com trabalhadores ou visitantes. Há alguns anos, um homem foi contratado para capturar e matar os cães de Chernobyl, sob a alegação de que não havia recursos para cuidar dos animais. Ele se recusou a fazer esse serviço. Atualmente, só na área da usina nuclear de Chernobyl, há mais de 250 cães que vagam o dia todo em busca de comida. Quem trabalha na localidade está acostumando com a presença canina. Geralmente, reservam uma parte da sua refeição para alimentá-los. Os cães de Chernobyl tiveram que deixar as florestas da zona de exclusão, porque começaram a ser perseguidos e mortos por matilhas de lobos. Também se tornou cada vez mais difícil encontrar alimentos. Em 18 de fevereiro de 2022, o jornal britânico The Guardian publicou na reportagem que há 300 cães vivendo na cidade de Chernobyl. Porém, existem organizações de proteção aos animais e ao meio ambiente que também ajudam cidades afetadas por acidentes industriais, e segundo estimativas, há mais de 250 cães vivendo em torno da usina nuclear. Outros mais de 225 cães na cidade de Chernobyl e centenas de cães nos postos de controle, de segurança e em outras localidades da zona de exclusão. Os cães de Chernobyl são desnutridos, foram expostos à raiva por causa de predadores selvagens como lobos. A expectativa de vida dos cães é bastante reduzida por causa da exposição à radiação. A maioria tem no máximo 4 ou 5 anos. Poucos ultrapassam 6 anos de vida. Para piorar, há aqueles que enfrentam rigoroso inverno ucraniano,
que chega a 30 graus negativos, sem um abrigo apropriado. Por outro lado, os cães que moram perto dos postos de controle têm cabanas feitas pelos guardas de Chernobyl. Com o tempo, eles aprenderam também que a presença humana pode significar sempre uma chance de ganhar comida. Prova isso é que vários podem ser vistos na entrada de uma lanchonete, onde normalmente esperam receber os clientes um pouco de borscht, uma tradicional sopa de beterraba. Hoje, os cães de Chernobyl confiam nos trabalhadores da estação para se manterem vivos. Alguns os levam para dentro e cuidam de seus ferimentos, mas eles também correm o risco de exposição à raiva ao interagir com os cães. Há poucos meses, um jornalista britânico viajou para a zona de exclusão da Ucrânia. Ele narra que quando estavam nos bosques atrás da usina nuclear de Chernobyl, um cachorro correu em sua direção, um animal magrinho com pelos tigrados e olhos amarelos. Igor, o guia, tocou o focinho dele com a mão. Seu olhar era de desespero. Era como se o pobre animal implorasse por ajuda. Os cães resistem na neve e a água gelada balança das árvores. Os olhos do cachorro brilham quando o Igor agarra um graveto e joga na árvore. Distraído, o animal persegue o graveto e nosso pequeno grupo está livre para se mover. Mas o cão reaparece e joga o graveto aos pés de Igor. Ele joga novamente e o cachorro o traz de volta. O nome do cãozinho que tentava mastigar as bolas de neve arremessadas por Igor, segundo Julie, é Tarzan. Ele é um dos mais que passa um dia vagando pela zona de exclusão, desde que sua mãe foi mordida por um lobo. Quem cuida dele são os guias que levam visitantes para Chernobyl. É uma dura realidade, considerando que os cães de Chernobyl vivem não apenas entre humanos, mas também entre animais como alces, linces, lebres e lobos, animais que acabaram adotando Chernobyl como lar após a evacuação de 1986, o que ajuda a levar carinho, vacinas e comida a centenas de cães de Chernobyl. É o trabalho das ONGs, como a Clean Futures Fund, dos Estados Unidos, que montou clínicas na localidade para lidar com emergências e doenças como raiva, parvovirose, sinomose e hepatite, além de estabelecer um programa de vacinação e castração. Alguns têm a sorte de serem tratados pelas ONGs, mas outros acabam morrendo jovens e assim nunca envelhecendo e chegando à idade adulta. Mas e você? Já se fez essa pergunta? E se ocorresse um fenômeno no Brasil, seja uma guerra, uma explosão nuclear, ou um desastre biológico, do qual você tivesse que evacuar suas casas às pressas, escoltado por soldados, você deixaria seu animal de estimação para trás? O que você faria numa situação como essa?